professora Renata, da Escola Municipal Irmã Ana Maria Teixeira Costa. A nossa quinta aula hoje falaremos sobre fontes históricas. Vamos conhecer um pouquinho de história? Vem comigo! A nossa aula de hoje, aula 5, falaremos sobre fontes históricas. Mas o que será uma fonte histórica? Prestem bem atenção que a tia vai explicar para vocês. Saiba o que são as fontes históricas e que importância elas têm para a investigação histórica, isto é, para o estudo do passado. Quando começamos a estudar história, logo nos perguntamos: como é que posso saber se o que aconteceu no passado foi real? Ou ainda, que tipo de prova o historiador oferece aos seus leitores de modo a confirmar a veracidade daquilo que ele está expondo? Pois então, as respostas para essas perguntas necessitam de um esclarecimento sobre aquilo que se denomina fontes históricas. Para que se entenda bem o que são as fontes históricas, é necessário que se saiba que a palavra fonte aqui é entendida no sentido de documento, ou seja, algo em que está registrado o testemunho de algum evento que ocorreu no passado. Nesse sentido, as fontes, os documentos históricos, constituem tudo que o ser humano produziu desde os seus primórdios. Tais fontes podem ser desde artefatos arqueológicos até dispositivos eletrônicos feitos no século XX, como os primeiros computadores ou microchips. A tia agora vai colocar para vocês aqui alguns exemplos de fontes históricas. Observem esse desenho aí, olha. Esse é uma pintura rupestre, feita lá pelos primórdios, pelos povos lá da antiguidade. Um jornal, esse jornal aí é a data de 1938, é um jornal antigo. Ele também é um fato histórico. E as pirâmides do Egito? Vocês já viram alguma imagem dessa? As pirâmides do Egito, localizadas no Vale de Gizé, próximo à atual cidade de Cairo, elas testemunham o vigor civilizacional da época dos faraós, que as construíram para que funcionassem como mausoléus para guardar os corpos e a riqueza. Contudo, dada a sua perenidade, as pirâmides também compuseram o cenário de muitos outros acontecimentos históricos relevantes, como a batalha que as tropas de Napoleão Bonaparte travou contra os mamelucos no Egito. As pirâmides, milênios após sua construção, estavam lá, como marcos de memória de muitas glórias passadas. Temos aí também fotografias, que são fatos históricos visuais. Olha as vestimentas dessas pessoas. Estão observando? As fotos eram tudo em preto e branco. São fotos bem antigas. Outro é um brinquedo, O fofão. Tem bem tempo que teve o fofão. Há uns 25, 30 ou até mais anos. Não, tem mais anos. Tem uns 35 anos mais ou menos. A máquina de escrever. Essa máquina aí as pessoas usavam para fazer datilografia, para aprender a digitar, que depois vieram os computadores. Um brinquedo histórico. Esse brinquedo é esse cavalinho de madeira. Olha só, todo talhado na madeira. É com isso que as crianças da época brincavam. Moedas. Olha as moedas antiguíssimas. Estão observando como elas são antigas? Tem também as cartas. Cartas antigas. Isso também é um fato histórico. Cartas, Vários tipos de cartas, de mãe para pai ou de namorados,
são fatos históricos. E as vestimentas. Observem as vestimentas lá do século XX. Olha só como que eram, como que as pessoas se vestiam. Estão vendo? Agora, eu quero te convidar para assistir comigo um vídeo falando tudo isso que a tia falou, mostrando imagens e mais informações para vocês saberem o que será um fato histórico. Tá bom? Venham comigo. As fontes históricas são fragmentos e vestígios do passado que colaboram com o trabalho do historiador na análise e no desenvolvimento das pesquisas históricas. Ou seja, as fontes históricas são documentos históricos que dão provas e evidências de como os homens e mulheres do passado viviam, se organizavam e se manifestavam. As fontes históricas registram a marca e a presença humana ao longo da história. Os historiadores analisam as fontes históricas e procuram vestígios para entender o que ocorreu no passado. Sendo assim, as fontes históricas assumem um papel de importância para a pesquisa do historiador, dando à pesquisa credibilidade e também ao trabalho do historiador. Até o século XIX, consentia entre os historiadores a ideia de que a história só era possível em civilizações que tinham desenvolvido a escrita, o que delimitava muito o trabalho de análise dos historiadores, que ficava restrito apenas a documentos escritos. Essa visão que tinha das fontes históricas até o século XIX é uma visão eurocêntrica, ou seja, uma visão europeia, e excluía outros povos de construir sua própria escrita, por exemplo, pois nem todos os povos desenvolveram a escrita, e não é por isso que esses povos não têm história, como os povos indígenas, por exemplo. Entretanto, a partir do século XX, houve uma renovação em relação à classificação das fontes históricas. Passou a ser considerado fontes históricas tudo o que foi produzido pelos seres humanos desde o surgimento da humanidade. A renovação das fontes históricas permitiram uma melhor análise sobre os fatos históricos. Elas contribuíram para que surgissem pesquisas sobre novos temas da história, novas discussões, além de aumentar o crescimento da produção científica histórica. Com a renovação das fontes históricas, as fontes históricas de origem material ou oral começaram a ter a mesma importância que as fontes escritas no trabalho de pesquisa dos historiadores. As fontes históricas podem ser materiais, que nem, por exemplo, as fontes escritas, que são documentos oficiais, documentos do governo, documentos pessoais, como o RG, certidão de nascimento, certidão de óbito, jornais, revistas, livros, diários, diplomas, cartas, papiros, pergaminhos, mapas, código de leis, ou seja, tudo aquilo que o ser humano escreve é considerado uma fonte histórica. Existem também as fontes históricas visuais, que são os quadros, as fotografias, as pinturas, os antigos anúncios de publicidade, imagens, charges e no futuro próximo até os memes. As moradias também são consideradas fontes históricas, pois as moradias elas nos dão indícios sobre o passado e de como vivia as antigas civilizações. Então casas, castelos, fortalezas, fortes também são considerados fontes históricas. Os meios de transporte também entram na característica das fontes históricas, pois carruagens, barcos, aviões, carros de combate, caravelas, eles nos dão indícios de como o ser humano se locomovia em eras passadas. Instrumentos musicais também são considerados fontes históricas, objetos como vasos, armaduras, armas, ferramentas, roupas, esculturas, estátuas, moedas, cédulas de dinheiro. Como eu disse no começo do vídeo, tudo o que foi produzido pela nossa espécie é considerado uma fonte histórica. As fontes históricas, sendo assim, podem ser desde artefatos arqueológicos do começo da humanidade até os aparelhos eletrônicos dos dias atuais. Existem também as fontes históricas e materiais, como a dança, pois a dança ela apresenta características de determinadas civilizações. A música também é considerada uma fonte histórica e material, pois os instrumentos musicais eles são palpáveis, a música não. A música ela traz características e modos de pensar, de viver. E para finalizar o nosso vídeo, existem também as fontes orais. As fontes orais podem ser depoimentos sociais ou da vida privada, que ajudam a compreender o passado. As fontes orais geralmente eram fontes relatadas de boca em boca, de geração em geração. Entre as fontes orais inclui ali contos, músicas, hinos, lendas. Muitas vezes as fontes orais são utilizadas para compreender o passado de povos que não desenvolveram a escrita. E aí, crianças?
Gostaram do vídeo que a tia colocou para vocês sobre as fontes históricas? Deu para vocês entenderem? Foi bem elucidado, não foi? Muito bem explicado, completando tudo aquilo que a tia já havia dito. Agora vamos fazer um exercício. Observe este relato. Pero Vaz de Caminha foi o escrivão da esquadra de Cabral. Ele escreveu uma carta ao rei de Portugal contando sobre o descobrimento da nova terra e sobre tudo o que nela viu. No dia 22 de abril de 1500, avistamos terra. Primeiro, um grande monte, que o capitão deu o nome de Monte Pascoal. A nova terra chamou Ilha de Vera Cruz. E dos navios, avistamos homens que andavam pela praia. Aí agora a primeira pergunta. Qual acontecimento foi relatado nesse texto? Vocês conseguem responder para a tia? O que aconteceu aí? Hein? Foi o descobrimento da nova terra, não foi? Então, vamos colocar aqui, ó. Descobrimento da nova terra e sobre tudo o que nela viu. E sobre tudo o que nela viu. Ponto final. Certo? Agora, a segunda pergunta. Qual é o tipo de fonte histórica escrita acima? Olha só, a tia vai... Olha aqui, já tem até a resposta, olha. Observe este relato. Então, qual que foi a fonte histórica? Foi o quê? Um relato, não foi? Foi um relato, certo? Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre fontes históricas, ok? Não deixem de fazer as atividades do Caderno Pedagógico 7, aula 5, tá? Com muita atenção. Se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau!